Olá a todos, hoje vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a disciplina eletrônica digital. Vamos estar ainda dentro do tópico de circuitos e dispositivos especiais combinacionais e hoje nós vamos falar sobre multiplexadores e demultiplexadores. Basicamente nós vamos ver os conceitos, da área sobre multiplexador e demultiplexador, como se faz o projeto de multiplexadores. Vamos ver alguns circuitos integrados comerciais que já vêm com os multiplexadores implementados. Vamos ver como se faz a associação de multiplexadores para criar multiplexadores de dimensão maior. Também ver o projeto dos demultiplexadores. Uma particularidade importante é implementar funções usando multiplexadores de maneira muito prática. E também implementar multiplexadores com decodificadores quando não se tem CIs multiplexadores. Então, o primeiro conceito que trago é o de multiplexador. Então, ele é um circuito digital combinacional, ele não tem realimentação e é capaz de conectar durante um intervalo de tempo. Nós estamos aqui falando de multiplexadores ao longo do tempo. É possível conectar uma de 2 a n entradas identificadas por um código de seleção de n bits a um canal de saída. Ou seja, se eu tiver um número de entradas 2 elevado a n, eu posso conectar esse 2 elevado a n para uma única saída. Posso conectar essa saída a qualquer uma dessas 2 a n entradas, onde n vai ser um número de bits de seleção de um código para indicar qual das linhas de entrada eu vou estar multiplexando ou copiando na saída. De uma maneira bem simples, o que é multiplexar? Muitas vezes eu tenho um único recurso, aqui vamos supor uma única linha que está ligada a um LED ou a um outro recurso, e aquele recurso ele precisa ser utilizado por mais de uma fonte. Isso é uma situação muito comum. Esse recurso poderia ser, por exemplo, um LED que pudesse indicar uma situação de emergência, que pudesse ser acionado, por exemplo, quando uma tensão da bateria estivesse muito baixa ou, por exemplo, a temperatura do circuito, do equipamento, foi para um nível muito alto. Então, o mesmo LED de emergência vai ser aceso nas duas condições. Quando S for igual a 1, indicando um aumento de temperatura, e quando S igual a 0, indicando também a situação de emergência, nesse caso, quando a tensão estiver baixa da bateria. Por outro lado, nós temos o circuito complementar, que é o demultiplexador. Esse circuito, também combinacional, ele é capaz de conectar durante um intervalo de tempo um canal de entrada, apenas uma entrada, a uma de 2 a n saídas, identificadas por um código de seleção de n bits. Então ele é um circuito complementar. Nesse caso aqui ele tem uma entrada que pode ser copiada em mais de uma saída, nesse caso em 2 saídas, dependendo do código da seletora, que é um outro canal de entrada auxiliar. Então, quando esse código aqui for 0, ele copia o X na saída A, quando o código for 1, ele copia o X na saída B. Aí nessa mesma situação você pode pensar que esse X é um recurso, uma tecla, que num determinado momento pode estar configurando uma situação num equipamento e num outro momento pode estar configurando uma outra etapa do procedimento de utilização desse equipamento. De uma maneira geral, tanto o MUX quanto o DeMUX, eles são muito utilizados, como já comentei, para fazer o compartilhamento de recursos. E um exemplo clássico aqui é colocarmos uma linha de transmissão de um só fio, onde eu preciso transmitir várias informações, por exemplo, 8 informações. Então eu tenho aqui um transmissor que está ligado a um receptor através de uma linha, e eu preciso passar por essa mesma linha 8 informações. É claro que essas informações não podem ser passadas simultaneamente, elas vão ser passadas ao longo do tempo. Vamos ter que multiplexar essa linha ao longo do tempo para permitir
com que mais de um dado, nesse caso aqui 8 dados, 8 bits, possam ser transmitidos. Então, essa linha vai ser compartilhada, um a um, ao longo do tempo esses bits vão ser postos, e um a um esses bits serão vistos, né? Eles serão recebidos pelo receptor. Então, isso aqui é uma aplicação típica, onde eu tenho, de um lado, um multiplexador, que vai receber as 8 linhas aqui de inputs, né? Os 8 bits de entrada. Esse canal, que é o condutor da informação, será multiplexado ao longo do tempo, fazendo com que, em cada janela de tempo, eu possa transmitir um dos bits de entrada. Por outro lado, esse demultiplexador, que tem uma única entrada, vai pegar ao longo do tempo cada um desses bits e ir copiando, né, nessa conjunto aqui de bits de saída, de linhas de saídas. Então aqui a gente tem os dois juntos, mostrando uma aplicação, por um lado, a multiplexação no tempo, e pelo outro lado, a demultiplexação no tempo, fechando, né, o círculo aí. Mas como se projetam os multiplexadores e demultiplexadores? No caso do multiplexador binário de 2 entradas, é muito simples. Você tem um circuito que tem 3 entradas. 2 são os canais e a terceira é a chave seletora. E tem uma única saída, portanto é uma única função lógica de 3 variáveis de entrada. Se nós fizermos aqui a tabela verdade, né, então eu vou ter aqui 8 linhas, são as 3 variáveis, 2 na terceira dá 8, né, são as 8 possibilidades, então as combinações possíveis estão aqui, e aí eu poderia aplicar a ideia, né, o conceito, supondo que a seletora em 0 copia o A e a seletora em 1 copia o B na saída. Então, se a seletora está em 0, tudo que tem em A vai ser copiado na saída X, independente do que tem aqui em B. Quando a seletora é 1, o que tiver em B vai ser copiado em A. Aqui é um resumo, né? Uma tabela resumida que mostra isso. Quando o S é 0, a saída X tem A. Quando o S é 1, a saída X tem B. Usando, né, o conceito, né, de multiplexador. Mas voltando então para essa tabela completa, através dessa tabela completa eu posso ter aqui alocar esses termos no mapa de Carnot, ou fazer a soma de mintermos e usar algum algebrismo. E eu vou ver que aqui eu posso juntar essas duas celas, né? Essas duas celas, o que elas têm em comum é o S barrado e A, e essas outras duas celas aqui eu tenho o S e B. Então eu vou ter a soma, né, desses dois termos, S barrado A mais SB. Isso daqui, transformando no circuito de porta lógica, é um circuito muito simples, né? Um AO, 2 ENDs e essa inversora. Então isso aqui é um circuito multiplexador binário, né? 2 entradas, e aí eu vou ter uma seletora, um único sinal de seleção, e obviamente uma saída, que ele é um multiplexador, né? Para outros multiplexadores com número de entradas maiores, o procedimento é o mesmo, né? Basicamente é isso, que como é um circuito combinacional e só tem uma saída, basta você arranjar as entradas de tal forma que você chegue no mapa de Carnot, ou usando uma outra técnica para construir o circuito. Então aqui um outro exemplo aqui de 4 entradas. A tabela verdade aqui seria já uma tabela muito grande, né? Porque pela definição do multiplexador, se eu tenho 4 entradas, então eu tenho 2 elevado a 2, né? Nesse caso eu preciso ter n igual a 2 chaves seletoras, né? Porque 2 elevado a 2 vai dar 4, né? Que é o número de entradas. Totalizando então 6 entradas desse circuito, o que seria bastante grande se você for pensar numa tabela verdade completa. Felizmente, pela própria definição do multiplexador, você sabe que essa saída copia uma das entradas dependendo desse código. Então você pode relacionar na tabela verdade apenas o código, né? E dependendo do conteúdo desse código, você faz o link entre a entrada e a saída. É o caso daqui dessa tabela verdade mais simplificada, né?
Ao invés de eu ter aqui 66 linhas, eu tenho apenas 4, que eu apenas vou trabalhar com os seletores. Quando os dois forem 0, eu digo que estou copiando o A0 no X. Quando eu tenho 0, 1, estou copiando o A1 no X. 1, 0, o A2 e o 1, o A3. Então, o X vai receber uma dessas 4 entradas de acordo com o código de seleção. Dessa forma, a gente pode imaginar que o X, né, vai ser uma soma dos mintermos gerados, né, pelo A0, pelo A1, pelo A2 e pelo A3. Então, eu vou ter aqui, quando o A0 for 1, ele vai se refletir aqui. Quando o A1 for 1, ele vai se refletir aqui. Quando o A2 for 1, ele vai se refletir aqui. Quando o A3 for 1, ele vai se refletir aqui. Quando for 0, o X vai ser 0. Quando um dos 4, né, tiver ativo, eu preciso indicar, né, qual dos 4 vai ser copiado na saída X. Então, as seletoras S1 e S0 vão ser as outras duas entradas dessa end. E aí, dependendo do código, eu vou ter que inverter um ou dois sinais. Nesse caso, por exemplo, do A0, eu vou ter que inverter o S0 e o S1. Esses invertidos eles vão sair aqui 1 e 1. E aí, o resultado dessa end aqui é o próprio A. Se o A for 0, sai 0. Se o A for 1, sai 1. E assim por diante, né? Dependendo do código, por exemplo, no caso do A1, só vai ser invertido um sinal, que é o sinal do S1.